Vamos ler todos juntos? Atos 9, verso 31. Leamos todos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra, ilumine o entendimento do nosso coração, na nossa mente, pelo teu Espírito Santo. Pai, assim queremos ouvir a tua voz nesta manhã, manhã em que, como igreja, Senhor, pedimos a direção do Senhor para a liderança da tua igreja. Deus, pedimos a tua bênção também sobre a tua filha Edvirges, ainda internada, estado grave ali no CTI, no Raul Sertã. Pai, sabemos que só um milagre do Senhor para tirar a tua filha dessa situação. E é por isso que nós oramos, porque nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Sabemos que a tua vontade também é sempre boa, perfeita e agradável, é sempre a melhor. Mas nós somos ensinados pela tua palavra a apresentar diante do Senhor as nossas súplicas, as nossas petições, a lançarmos aos teus pés toda a nossa ansiedade, com a certeza que o Senhor está cuidando de nós. E nessa hora, como igreja, Pai, oramos pela vida da tua filha, para que o teu poder se manifeste na vida dela. E assim, Pai, ela seja restaurada na sua saúde, para que o corpo dela possa respirar por si mesmo. Ó Pai, para que a sua infecção possa ser repreendida no teu nome. E assim, ó Deus, pedimos o teu poder e a tua cura sobre a vida da tua filha. Pai, assim nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. A palavra de Deus nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. E nos ensina também que nós, como membros desse corpo, integramos e fazemos parte desse corpo. Sozinho eu não sou corpo, mas quando eu estou com outro irmão ou mais irmãos, e aí então me torno corpo. Por ser corpo, somos um organismo vivo, algo que tem vida. E todo organismo vivo, ele se desenvolve, ele nasce, ele se alimenta, ele cresce. Diferente de todo organismo vivo que nasce, cresce, reproduz e morre, a igreja ela permanece para sempre. E hoje à noite nós estaremos meditando um pouco sobre isso, sobre a igreja triunfante. Nas mensagens da noite, nesse tempo, nós temos falado sobre a igreja. E a nossa reflexão de hoje à noite vai ser sobre a igreja triunfante. Mas essa igreja que é triunfante, ela tem o seu desenvolvimento. E como organismo vivo, ela integra algo que todos nós temos: a necessidade de sustento, a necessidade de alimento e a necessidade de crescer. Porque algo que não cresce é algo que já está com os seus dias contados. E aí, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a igreja do Senhor em Atos dos Apóstolos, quando nós olhamos para a igreja nesse livro, nós vemos uma igreja em crescimento, uma igreja em desenvolvimento, uma igreja que nasce em Atos 2, uma igreja que continua o seu desenvolvimento e vai crescendo, anunciando a palavra de Deus. Mas o que a gente percebe é que essa igreja que está desenvolvendo-se, como diz o verso de número 31, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ela ia edificando-se. É uma igreja que enfrenta adversidades, é uma igreja que experimenta lutas. Quando a gente lê no verso de número 31, que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, se a gente voltar lá em Atos 1:8, a palavra, o Senhor havia dito: olha, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. A igreja havia alcançado esses lugares, e agora a igreja desfrutava de paz.
É interessante esse registro no final do capítulo 9, porque aquele que era o algoz, aquele que era o inimigo, aquele que perseguia a igreja de Cristo, chamado Saulo, esse agora foi convertido, foi transformado pelo poder de Deus. Aquele que perseguia agora não perseguia mais, era perseguido. E aí então Lucas ele faz esse registro para mostrar que os inimigos da igreja cessaram por um tempo. Não apenas a conversão de Saulo, que eu acredito seja a ênfase desse texto, mas também num contexto geral, quando o imperador Calígula faz uma estátua de si mesmo e quer que todo o império o adore, isso criou uma insatisfação e um movimento contrário dos judeus em relação ao império. E aí os judeus tiraram nesse período o foco dos cristãos e passou a ter o foco no imperador, né, como o seu inimigo. Então, por isso, o texto registra essa paz. É claro que essa paz, nesse sentido aqui no texto, ele não está tratando de uma paz interna, de uma paz da alma, mas ele está tratando de uma paz que era a circunstância que a igreja estava vivenciando e que a igreja, nesse período, não estava sendo perseguida pelos religiosos e nem pelo império. Num sentido maior, porque a tensão, o desgaste do império estava nessa situação dos judeus em relação a Calígula, ao imperador que havia feito a sua estátua. Mas o fato é que essa igreja ela desfruta desse momento, mas não é um momento constante na vida da igreja, essa paz, essa circunstância externa, essa situação favorável externa. Porque logo depois a gente vai perceber que quando Paulo e Barnabé começam a pregar o Evangelho, a levar a mensagem do Senhor a outros lugares, eles foram perseguidos pelos religiosos, foram perseguidos pelos romanos e tantas outras situações que eles enfrentaram, e que mostra que esse período de paz não foi um período constante, mas uma fase, seguida de outros momentos de perseguição. Se você olhar de Atos 1 até o capítulo de número 8, a igreja experimenta perseguições, experimenta dificuldades, desfrutando de uma paz que não era externa, nesse sentido, era uma paz interna. E aí Jesus ensina isso em João 14, 27, deixe-vos a paz, não a dou como a dá o mundo. Era a certeza do consolo e da presença de Deus. O próprio texto demonstra isso, a ideia no final do verso 31, quando diz, e no conforto do Espírito Santo, essa palavra conforto é a ideia de que o Espírito Santo trazia paz sobre a vida da igreja. Então, quando a igreja desfruta de paz em situações externas, ela continua perseverando, mas quando a igreja experimenta lutas e adversidades, ela tem paz interna, que é produzida pela obra do Espírito Santo de Deus. E assim a igreja continuou crescendo. Você observa em Atos, capítulo de número 1, verso de número 14, a igreja era um grupo ali de 120 pessoas. Em Atos 2, a igreja já é quase 3.000 pessoas. Em Atos capítulo 4, a igreja tem um acréscimo de quase 5.000 pessoas. Em Atos capítulo 5, a igreja já não tinha como contar mais. Então a gente percebe a igreja crescendo. E a igreja vai se expandindo, evangelizando, anunciando a mensagem do Senhor. E aquilo que foi colocado como título desse livro, como Atos dos Apóstolos, seria melhor entendido como Atos do Espírito Santo de Deus. Porque nós percebemos aqui em todo o tempo o Espírito Santo de Deus agindo. São 43 vezes em que o nome Espírito Santo aparece no livro de Atos. Muita coisa. 43 vezes. Quando não é Espírito Santo, de uma forma, a expressão completa, aparece Espírito com letra maiúscula, que é uma referência à terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo do Senhor. A gente vê essa igreja desenvolvimento, uma igreja crescendo. É preciso lembrar que o desenvolvimento da igreja, a edificação da igreja, é uma obra em processo, irmãos. A igreja não está pronta. Podemos estar vivendo um tempo de paz, um tempo de edificação, um tempo de tranquilidade, de situações, circunstâncias externas favoráveis a nós. Podemos estar vivendo esse tempo, mas ainda assim estamos vivenciando um processo, uma obra em processo. As palavras edificando-se e caminhando, que são gerúndios, dá a ideia de um presente contínuo, algo que está acontecendo, que teve um início, mas continua acontecendo. É algo que não parou. É algo que não acabou. Então a igreja ainda não está pronta, ainda existe uma obra a ser realizada.
Ainda existe um propósito de Deus para as nossas vidas e através das nossas vidas. É importante entender isso, porque é possível que algumas pessoas olhem para a igreja e digam assim, não, já existem pessoas para realizar a obra. Como se a obra já tivesse sido acabada. Como se a igreja já tivesse sido edificada. E aí nós precisamos lembrar disso. Que a igreja, o desenvolvimento da igreja, ainda estamos vivendo o processo desse desenvolvimento. Ainda não está terminado, não estamos prontos. Não somos cristãos ainda perfeitos. Não somos ainda plenamente santos. Não estamos desenvolvendo toda a potencialidade dos dons que Deus nos concedeu. Nós precisamos crescer sempre. A partir do momento que você deixa de crescer, você deixa de aprender, você deixa de buscar, você para. E aí você atrofia. Você deixa de viver esse crescimento e essa edificação. É preciso lembrar que um dia nós estaremos prontos. Um dia. Mas não é aqui. Não é nesse tempo. Não é na nossa geração. E aí, Efésios, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo lembra que Jesus está preparando a sua igreja. Preparando essa igreja para que essa igreja seja apresentada a Ele um dia como uma igreja santa, pura e sem mácula. Você está sendo preparado por Jesus, preparado pelo Espírito Santo de Deus, até que você seja como Jesus Cristo. Agora é bom eu entender isso, é bom eu lembrar disso, mas você precisa entender que essa obra está acontecendo na vida do seu irmão. Porque nós queremos de Deus paciência, queremos de Deus misericórdia, mas quando é com o nosso irmão, nós queremos que ele seja perfeito com a gente. E isso não é assim. Você deseja uma igreja perfeita, você deseja irmãos que vão ser completamente sãos no trato com você, perfeitos no trato com você, e você percebe que você mesmo não consegue ser assim. Você quer uma medida para você e outra medida com o outro. É preciso lembrar que essa igreja está caminhando. Essa igreja está num processo de edificação. Não podemos imaginar aqui também que todos os nossos esforços, eles vão resolver. Hoje nós temos a eleição para presbítero, para diácono. Vamos eleger esses oficiais, pronto, a igreja agora vai continuar tendo paz, a igreja vai viver tranquilamente. A nossa esperança não pode estar nos homens. A estrutura da igreja é importante, até porque nós estamos seguindo um princípio neotestamentário, um princípio que nós vemos no Novo Testamento. Quando as igrejas eram formadas, nós tratamos já disso em outras mensagens, em outras reflexões. A igreja elegeu seus presbíteros, a igreja elegeu seus diáconos, e nós queremos ser uma igreja que se aproxima daquilo que a Bíblia ensina e daquilo que a Bíblia revela. Por isso nós fazemos isso. Mas nós precisamos entender, irmãos, que ainda que eu escolha alguém, esse alguém não seja eleito, ainda que eu pensasse em alguém, esse alguém não estava ali, não foi colocado na função de presbítero ou na função de diácono, eu preciso lembrar que essa igreja está num processo, e não são as minhas ações, os meus esforços que vão resolver todas as situações, todas as demandas, tudo aquilo que eu penso como uma igreja deve ser, e aquilo que a igreja deve alcançar. E aí a gente lembra que essa igreja está edificando-se. E essa palavra edificar é algo que vai para cima. Você não pensa numa edificação que vai numa perspectiva horizontal, mas você pensa numa edificação como a própria linguagem do apóstolo Paulo, em determinada carta ele diz que nós somos edifício de Deus, então é algo que está sendo construído para cima. Essa é a nossa relação com Deus. A igreja é edificada num primeiro momento quando ela constrói o seu relacionamento com Deus. E como é que nós construímos o nosso relacionamento com Deus? Se não pela oração, pela leitura da palavra, pelo envolvimento com a igreja, com o corpo de Cristo. Então, esse é o nosso relacionamento com o Senhor. Esse é o momento em que a igreja, ela também, segundo a ação do Espírito Santo em sua própria vida, ela também busca a sua santificação, a sua edificação, através da oração, através da leitura da palavra. A igreja também ela vai caminhando, e aqui a gente ainda não aprendeu a voar, né?
a gente não caminha para o céu, a gente caminha para frente. É o momento em que a igreja se relaciona com o próximo. É o momento em que a igreja se relaciona com as pessoas. E como registra Lucas em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, na altura do verso 44, ele vai registrar que a igreja gozava de paz, a igreja gozava da simpatia, desfrutava da simpatia das pessoas. E é por isso que dia a dia o Espírito Santo Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Era uma igreja que anunciava o Evangelho, e mesmo sendo perseguida, mesmo sendo massacrada, presa, morta em alguns momentos, alguns cristãos eram mortos, era uma igreja que continuou perseverando. É uma igreja que continuou anunciando o Evangelho, uma igreja que continuou proclamando a mensagem da salvação. E essa é a relação que nós temos com Deus e com o próximo, com as pessoas, e assim a igreja vai crescendo, assim a igreja vai edificando, sendo edificada. Essa seria a melhor tradução, e não edificando-se, mas sendo edificada. A igreja está num processo, e ela não vai se desenvolver se antes de tudo nós não tivermos um relacionamento sério com Deus, e um relacionamento sério com o próximo, no sentido de compartilhar com eles a palavra de Deus. É assim que a igreja prossegue, é assim que a igreja vai sendo desenvolvida e edificada. Em segundo lugar, irmãos, a igreja, o desenvolvimento da igreja é uma obra instrumentalizada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o desenvolvimento da igreja passa por uma série de meios, de instrumentos que Deus usa para que ela seja edificada. Deus usa meios. E quais são os meios que nesse texto e nesse versículo ele nos aponta? Os substantivos, quando ele fala da paz, quando ele fala do temor do Senhor e quando ele fala do conforto do Espírito Santo. Eu quero destacar essas três palavras aqui nessa instrumentalidade. É interessante que ele não fala de homens, ele não fala dos apóstolos, ele não fala de pessoas, mas ele fala de situações experimentadas por essas pessoas que eram a igreja. Então ele diz que a igreja, ela na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E essa ideia aqui no texto, a primeira ideia que no texto aparece, são circunstâncias externas. É claro que nesse momento, como eu já expliquei, a igreja desfrutava de paz. Ela não estava sendo perseguida nem de um lado, nem dos religiosos judeus e nem do império. Era um momento de tranquilidade na vida dos cristãos. Mas nem sempre foi assim. E em todas as circunstâncias, Deus sempre proveu para a sua igreja o renovo, o cuidado e o seu próprio desenvolvimento, usando momentos de paz para que ela se desenvolvesse, mas usando momentos de tribulação e de lutas para que ela crescesse. Então a igreja, ela vai se desenvolver em qualquer tempo, mas é preciso que nós lembremos que ela vai se desenvolver nessas circunstâncias externas, sejam de paz, sejam de lutas. Porque até o capítulo de número 8, a igreja era perseguida. E a gente observa isso no capítulo 8, no verso de número 1, que diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha a expressão, Judéia e Samaria. Os discípulos já haviam sido empoderados pelo Espírito Santo de Deus, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Agora Deus está levantando uma perseguição sobre a sua própria igreja, para que ela saia de Jerusalém e possa alcançar aqueles lugares nos quais o próprio Senhor Jesus havia dito que a igreja seria testemunha. Ainda que o diabo seja usado para perseguir a igreja, mas a igreja vai para onde Jesus quer que ela vá. É Ele que é o dono dela. Quando a Bíblia ensina que Jesus é o cabeça da igreja, é para nos lembrar que quando algo foge ao nosso desejo para a igreja, é para lembrar que não somos nós os donos da igreja, é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E Ele vai usar circunstâncias externas. Podem ser momentos de lutas ou momentos de paz. Em todos os lugares onde a igreja já havia passado, onde o Evangelho havia alcançado. Há também o desenvolvimento, além de ser instrumentalizado pelas circunstâncias externas, é também instrumentalizado por circunstâncias internas. E eu quero olhar essa palavra temor, e o temor do Senhor, como essa circunstância interna. Porque o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é a fidelidade, é a reverência,
É a forma como nós nos relacionamos com Deus e mantemos a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade à palavra de Deus. Esse é o temor do Senhor, é quando você está tendo as suas decisões, as suas escolhas, você pensa, o que Jesus faria no meu lugar? O que a palavra de Deus me ensina a esse respeito? Então é um trato interno. É um trato interno. Ontem, na reunião da terceira idade, no encontro da terceira idade, eu lembrei do Salmo 119, verso 33, quando o salmista diz, ensina-me, Senhor, os teus decretos, e eu vou segui-los até o fim. Esse é o objetivo de Deus com a sua palavra, para que nós possamos seguir a sua palavra até o fim, tendo no nosso coração a fidelidade a Deus, a reverência, a consideração de que em todas as nossas atitudes nós devemos ser fiéis ao Senhor. Talvez nesse aspecto aqui nós possamos colaborar e muito com o desenvolvimento da igreja. Porque quando você deixa a sua vida de santidade, quando você deixa o seu compromisso com a palavra de Deus e se torna alguém que se entrega ao pecado, que permanece na prática do pecado, você está lutando contra a edificação da igreja. Você está travando a edificação da igreja. Nós precisamos continuar lembrando sempre, há uma mensagem que nós vamos sempre pregar, e que os pastores de Deus, os pregadores que vêm do Senhor sempre vão anunciar. O quão é importante a oração na vida do cristão. Além de falar, de teorizar, de termos toda a teoria e saber o que acontece quando o povo de Deus ora, nós precisamos praticar. Então nós somos instrumentos de Deus no desenvolvimento e na edificação da igreja nesse sentido. Também o desenvolvimento da igreja é instrumentalizado pela própria palavra de Deus. Então nós temos a paz, nós temos o temor e nós temos o conforto do Espírito. A palavra conforto, no grego, na língua que foi escrita, ela não apenas significa conforto, mas ela significa exortação, encorajamento. É quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo de Deus age, e ele, através da sua própria palavra, ele exorta, ele encoraja, ele conforta, ele anima. Então a igreja não se desenvolve sem palavra, sem Bíblia, sem o anúncio, sem a comunicação da palavra de Deus. É preciso que nós lembremos disso. Por isso, na história da igreja, os momentos em que avivamentos aconteceram, foram aqueles momentos em que a igreja se voltou para a palavra de Deus, em compromisso não apenas de leitura, mas de se fazer aquilo que a Bíblia ensina. Levantamos a bandeira da reforma protestante nos nossos dias como igreja reformada, mas nunca vivemos um tempo de cristãos analfabetos de Bíblia, que se contentam com algumas manchetes evangelísticas, mas se cansam. E diz, esse estudo é enfadonho. Não ouvimos mais da boca e dos lábios dos discípulos de Jesus nos nossos dias, como o salmista expressa, Senhor, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Querem estudos inovadores, que agradam o paladar espiritual das pessoas, mas não querem profundidade bíblica. A igreja se desenvolve com a palavra. Que a palavra de Deus esteja no seu coração, que a palavra de Deus esteja nos seus lábios, que a palavra de Deus esteja nas suas atitudes, que as pessoas possam conhecer Jesus através da sua vida, por ver alguém que segue a palavra do Senhor. Mas a obra do Senhor e o desenvolvimento da igreja é uma obra do próprio Deus, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Então ele diz que no conforto do Espírito crescia em número. Eu quero voltar aos verbos do texto, quando ele diz a igreja era edificada, o verbo edificar, o verbo caminhar e o verbo crescer.
Quando a gente estuda a palavra, você pode, aqui uma dica, para você interpretar um texto. Olha os verbos do texto: edificar, caminhar e crescer. Todos esses 3 verbos estão na voz passiva, na língua original. O que significa isso? Significa que a igreja não é o agente, não é a igreja que pratica a ação, a igreja é alvo da ação. Isso aqui é extraordinário para mim, porque lembra que a obra da edificação, do desenvolvimento da igreja é uma obra do próprio Deus. Então nós não confiamos nas pessoas, no pastor, nos presbíteros, nos diáconos. Nós confiamos que quem é dono dessa obra, quem está edificando, fazendo essa igreja caminhar e fazendo a igreja crescer, é o Espírito Santo de Deus. A igreja é simplesmente alvo de toda essa obra do Senhor. Lembre-se de uma coisa: a igreja foi alvo da ação do Senhor. O Senhor, o Espírito Santo, derrama dons sobre a igreja para capacitá-la a anunciar o Evangelho. E as pessoas disseram: nós estamos ouvindo das maravilhas de Deus na nossa própria língua. O Espírito Santo é quem converte Saulo e muda a história desse homem. É o Espírito Santo que capacita os apóstolos e dá a eles poderes para que eles pudessem ser instrumentos de milagres. Não apenas os apóstolos, mas também os diáconos da igreja, como Filipe, um evangelista, diácono que pregava e que milagres eram realizados através da sua vida. O Senhor também, pelo Espírito, acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Essa é uma obra de Deus, irmãos, que nós lembremos disso. Se é uma obra de Deus, então nós precisamos orar. Senhor, conduza a tua igreja. Senhor, que o teu Espírito Santo dê discernimento ao teu povo, dê sabedoria ao teu povo, para que nós sejamos discípulos, para que a tua igreja seja a igreja não apenas dentro de uma construção que é chamada de templo, para que a tua igreja seja a igreja fora, para que nós sejamos bem vistos fora, como pessoas simpáticas, como pessoas que amam, como pessoas que agem com sabedoria no trânsito, como pessoas que têm domínio próprio e não se deixam inflamar. Essa parte é difícil. Eu prego para mim também, né? Que nós sejamos esses discípulos de Jesus, onde nós, antes de tudo, estamos sendo alvos da obra do Espírito Santo de Deus. É para isso que o Espírito Santo está em nós e no meio de nós, para que a igreja continue sendo desenvolvida. A igreja, ela foi crescendo em número, por causa de uma obra de Deus, por causa da instrumentalização da palavra de Deus e de uma igreja que anunciava o Evangelho. Que a nossa oração seja assim, como a igreja em Atos, capítulo de número 4. Senhor, o Senhor tem visto o que as autoridades fizeram, crucificando o teu Filho, nosso Senhor. Mas agora, Deus, concede-nos que com toda a intrepidez anunciemos a tua palavra. E diz que quando a igreja assim orou, o lugar estremeceu. E eles foram capacitados. Deus deu a eles, pelo Espírito Santo, a intrepidez, a coragem, a ousadia de anunciarem a palavra. E logo no início do capítulo 5 você lê que depois que a igreja anunciou a palavra, ela cresceu. É assim que Deus trabalha, no crescimento, no desenvolvimento da igreja. Confiemos, irmãos, que essa igreja é do Senhor e é o Espírito Santo que está agindo sobre a sua igreja. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que aplique a sua palavra no nosso coração.